Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti. Olá! Sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Aonde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. E hoje você vai ver: produtores rurais são incentivados pela Copadef a diversificarem a produção com o plantio de uvas. Foi realizada a primeira edição da Feira Agrobusiness Show em Aparecida de Goiânia. Produtor rural investe no cultivo de baunilha na região do Lago Norte. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Costumeiramente, mostramos aqui no Tribuna Rural o potencial da produção de uvas e de vinhos no Cerrado Brasiliense, não é mesmo? E não é para menos. Afinal, os produtores estão investindo cada vez mais nesta produção. E para incentivar a expansão da atividade e fazer com que mais produtores diversifiquem suas produções com o cultivo de uvas, a Copadef promoveu um passeio em algumas propriedades da região do Padef que fazem o cultivo da fruta. Vejam. As condições favoráveis do Cerrado Brasiliense e a técnica da dupla poda das videiras, que consiste na realização de uma segunda poda após a colheita de inverno, faz com que o Distrito Federal se destaque na produção de uvas e de vinhos finos. E como a produção de uvas na capital está em franca expansão, ainda há espaço para novos viticultores. E foi com o objetivo de incentivar a diversificação de culturas e mostrar o potencial das videiras a outros produtores rurais que a Copadef realizou um tour pelos vinhedos implantados em algumas propriedades na região do Padef. Essa nossa ideia de conhecer aqui o trabalho que o pessoal aqui tem feito na vinícola surgiu assim da necessidade que a gente vê de procurar alternativas para o produtor rural. A gente vê que o produtor nosso muitas vezes está muito focado só naquele binômio soja, milho, trigo, feijão, então a gente está buscando alternativas, né, tendo em vista ainda por cima que as nossas propriedades são menores, são propriedades caras, e a gente vê a necessidade de gerar mais renda e mais atividades para as pessoas que estão aqui na nossa região. Então, a partir daí, como nós temos assim dentro de casa, né, nós temos esse pessoal aí que está tratando da vinícola, a nossa ideia foi conhecer aqui um pouco mais o trabalho deles, como é que é desenvolvido, como é que é a questão no campo, como é que é essa questão aqui da indústria. Enfim, foi um evento muito bacana aí, que o pessoal pôde ver tudo isso, pôde degustar aqui já um vinho, uma produção aqui local, né? E eu acho que com certeza alguns irão aderir a essa nova ideia aí. Muito louvável essa ideia da cooperativa, da Copadef, que está mostrando novas alternativas para essa região que já é tão diversificada, mas tem ainda coisas para serem implantadas aqui que são interessantes, e a uva vinífera para vinhos finos é mais uma atividade que realmente veio, eu acredito muito que veio para ficar, por todo o potencial que nós temos aqui de clima, né, quando se inverte o ciclo, quando se produz no inverno aqui, nós temos um dos melhores climas do mundo para se elaborar vinho fino, então é uma atividade que eu acho que veio para ficar. A gente espera que esse seja o primeiro de vários, a tendência é fazer um evento por ano aí, porque a gente vê que tem bastante interesse aí do meio dos produtores, né? E é a nossa intenção também disseminar a tecnologia, disseminar essa produção, né, de uvas com foco em vinhos finos, para que mais gente entre nesse ramo aí. O produtor e vitivinicultor Ronaldo Triaca é um dos pioneiros da atividade na região do Padef, e uma das propriedades visitadas foi a dele, a Vila Triaca. Parte que não se tinha lavoura, agora implantamos vinhedos, né? Eu sempre falo, a parte mais ruim da propriedade, entre aspas, se torna a área mais valorizada da propriedade. Nós temos 6 hectares hoje de vinhedo, com variedades como Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc, Sangiovese, Marcelin, Sauvignon Blanc, Viognier, vamos implantar Nebbiolo esse ano, então uma boa variedade de castas viníferas, mas todas que já foram validadas pela pesquisa e vão muito bem, a gente consegue fazer ótimos vinhos com todas essas variedades. Então, temos o enoturismo também, né? Já há algum tempo, né? Temos a pousada, né? Então o vinho veio se somar à hotelaria, né? A pousada que nós temos, a Vila Triaca. Então está agregando muito. Temos um vinobar hoje, ou um wine bar, né?
que está aberto ao público todos os dias. E temos eventos de degustação também, 2, 3 vezes por semana. Então está indo muito bem, né? E claro, a gente está muito otimista, principalmente pela qualidade dos vinhos que a gente já está conseguindo alcançar. O pecuarista José Brilhante é um dos admiradores do trabalho realizado pelos produtores de uva. E para ele, o evento vai render bons frutos com a aderência de novos produtores. Eu venho acompanhando já há algum tempo, né, esse trabalho do pessoal, esses pioneiros empreendedores, a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal, né, e ver a desenvoltura com quem vem produzindo bons vinhos aqui na região e prometendo. Vizinho eu tenho lá, né, o Monte Alvó, o pessoal da família Sense produzindo, e a gente fica sempre de olho, né? Então eu vim conhecer, tá? Esse tour foi sensacional, explicou bastante coisa, né, como a implantação, custos, e ver aqui no final essa finalização com a degustação, e ver que realmente tem futuro. Tem futuro não, é presente já. Né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que muitos produtores aqui vão começar a abraçar a ideia e vão entrar. Tá? Eu vejo a região um potencial muito grande, né? Brasília, por estar perto de Brasília e pelo potencial em si da região, essa área da vitivinicultura aqui na região vai aumentar bastante. Sensacional. Nossa região é um potencial altíssimo de produção de vinho de alta qualidade. E os vinhos daqui já foram premiados como um dos melhores produzidos no Cerrado, né? Recentemente teve um concurso em Pirenópolis, dos 10 prêmios, 7 foram daqui da Vinícola Brasília. Isso porque alguns produtores não quiseram mandar vir. Provavelmente, se tivesse ido todos, talvez a gente tivesse ganho todos os 10 prêmios lá. Aqui no DF, o enoturismo vem se desenvolvendo cada vez mais. E a inauguração da Vinícola Brasília no próximo ano levará ainda mais fomento ao setor. Então, a Vinícola Brasília é um projeto, né, de 10 propriedades, 10 produtores aqui do PADEF, da região. Está quase pronta a obra, já ia inaugurar em outubro, mas nós sócios, os 10 sócios, decidimos protelar para abril, até porque a vinícola vai lançar seus vinhos também, que não lançou ainda. E então a gente quer estar com tudo pronto, com os vinhos muito bons, né, e com a obra toda pronta, paisagismo, né? E realmente pode saber que vai ser um grande evento aí para Brasília, para a capital federal, aí, quando fizermos a inauguração aí dessa vinícola. Ficamos na torcida para que mais produtores invistam na produção de uvas e alavanquem ainda mais a produção aqui no DF. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, realizou a etapa do júri popular do Prêmio CNA Brasil Artesanal, concurso que escolherá o melhor azeite de oliva extra virgem do país. A etapa se deu pela degustação e votação feita pelo público. Cada visitante provou o azeite sem saber a marca e deu a sua nota. Acompanhe. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil realizou no Jardim Botânico de Brasília mais uma etapa do Prêmio CNA Brasil Artesanal para escolher o melhor azeite de oliva extra virgem. Essa etapa ficou por conta do júri popular, que por meio de degustação avaliaram e votaram no melhor azeite. Dez marcas de azeites produzidos no Brasil foram degustados pelos visitantes, que puderam escolher 2 categorias do produto: o blend, que mistura 2 ou mais azeites elaborados com diferentes cultivares de olivas, e o monovarietal, elaborado com apenas uma cultivar de oliva. A CNA está promovendo a 7ª edição do Prêmio CNA Brasil Artesanal e dessa vez nós escolhemos o azeite extra virgem brasileiro para participar. Nós recebemos 58 inscrições em 2 categorias, azeite monovarietal e azeite blend. Nós tivemos a presença de 12 grandes azeitólogos reconhecidos mundialmente, que tiveram na sede da CNA degustando as 58 amostras, e lá eles escolheram os 5 melhores azeites blend e 5 melhores monovarietal. Lembrando que o azeite monovarietal é um azeite que ele é produzido
com uma categoria, uma variedade de azeitona e o blend 2 ou mais variedades de azeitona. Na próxima etapa, o que será avaliado é a história do produto. Semana que vem acontece uma etapa que é a avaliação das histórias, uma equipe multidisciplinar da CNA, do Senar, irão avaliar essas histórias e aí no dia 13 de setembro vai ser o grande dia, a premiação, né? Nós vamos conhecer o ganhador, o melhor azeite brasileiro. Nós temos a premiação, Carol, em dinheiro, nós temos um certificado de participação e o mais importante, nós iremos disponibilizar para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivo, o selo ouro, prata e bronze. Esse selo, Carol, a gente até fala muito com o produtor, é o mais importante do concurso, porque a gente sabe se esse produtor coloca esse selo na sua embalagem, ele vai estar agregando valor ao seu produto, ele vai trazendo reconhecimento, né, da população brasileira a esse azeite. E nós mostraremos aqui no Tribuna Rural o grande vencedor. No próximo bloco, nós iremos falar sobre a primeira edição da Feira Agrobusiness Show em Aparecida de Goiânia. Não saia daí, voltamos já. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumbência. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade, tem nome. Pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos que tem o apoio da Agroagenda. Vem aí a segunda Feira de Avicultura e Suinocultura Baiana na cidade de Feira de Santana, entre os dias 29 a 31 de agosto. O evento é uma oportunidade para os expositores apresentarem o que há de mais tecnológico e novidades para este setor. Nos dias 25 a 27 de outubro, o Palco do Conhecimento estará no auditório do Show Rural em Cascavel, Paraná, para o 5º Simpósio Paranaense de Fruticultura. Mais informações, acesse o site da Agroagenda. Será realizado entre os dias 29 a 31 de agosto no Centro-Sul, em Florianópolis, o 14º Simpósio Técnico da ACAV, Incubação, Matrizes de Corte e Nutrição. Mais informações, acesse o site da Agroagenda. Tecnologias voltadas à pecuária, sustentabilidade, implementos agrícolas, entre outros setores, foram apresentadas aos produtores goianos na primeira edição da Feira Agrobusiness Show, realizada em Aparecida de Goiânia. E nós vamos conferir um pouquinho do que foi esse evento na reportagem feita pelos nossos parceiros da TV UFG. Acompanhe. A primeira Feira Internacional do Agronegócio da região metropolitana de Goiânia é realizada pelo Instituto Agrovida e propõe inovação e investimento. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o agronegócio em Goiás faturou mais de 6 bilhões de reais no primeiro semestre de 2023. Todo esse capital chama a atenção de produtores, empresas e investidores. A feira, que reúne o público do agro, permite a troca de conhecimento e oportunidades. André Walker, presidente da Agrobusiness, fala sobre a intenção do evento. O objetivo da Feira Agrobusiness Show, primeira Feira Internacional do Agronegócio da região metropolitana, é fazer uma interação entre aí os produtores, expositores da região metropolitana e está mostrando as potencialidades da região metropolitana e principalmente aqui da nossa cidade, Aparecida de Goiânia,
que 70% das indústrias dos 7 polos são da agroindústria. Então, nós participamos dessa cadeia produtiva do agronegócio e também temos uma logística muito forte, uma das melhores logísticas do país, pois nós estamos no centro de tudo. Então, o objetivo é fazer essa integração aí e mostrar aí as potencialidades, não só de Aparecida de Goiânia, mas de toda a região metropolitana. O seu Vitor Lara é um dos expositores que representam a agricultura familiar. Ele produz a queridinha goiabada. A goiabada nossa é um produto que vem com 70% menos açúcar, né? Então é um trabalho artesanal, leva o dobro do tempo de um processo normal, né? E é uma agroindústria caseira, produto artesanal. E essa geleia da mamãe, geleia de goiaba da mamãe, é um processo diferente que ninguém no Brasil sabe fazer, a não ser a minha família, porque a gente extrai a água da goiaba para poder fazer essa geleia, né? Esses são os méis da Maria do Socorro, que é apicultora. Ela está presente em 4 estados brasileiros com a sua marca. A empresária de Brasília compartilha o processo de produção do mel. Cada época do ano, a natureza nos oferece, nos presenteia com floradas diversas, né? Então, a gente tem um mapa, o calendário anual das floradas, daquela área que nós trabalhamos. E aquela florada que me interessa, colocamos as caixas e nós fazemos trabalho de apiário migratório, ou seja, encerrou aquela florada, eu faço a coleta das melgueiras, eu levo para o Palácio do Mel, onde nós fazemos todo o manuseio do nosso mel, centrifugamos e organizamos tudo lá. Devolvemos as caixas ou para o mesmo local, caso me interesse a próxima florada. Se não me interessa aquela próxima florada, eu levo para outro local que tem a florada que me interessa. Isso chama-se apiário migratório. A Agrobusiness Show ocorre aos arredores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, no campus de Aparecida de Goiânia. Júlio César, diretor da unidade, conta como surgiu a parceria. Um dos papéis centrais da Universidade Federal de Goiás, que é a integração com a comunidade, enfim, com a sociedade, brotou essa cooperação, diria assim, com ganhos bilaterais ou até multilaterais, e que estamos aí, portanto, em cooperação, realizando essa primeira edição do Agrobusiness Show. A universidade tem tido um papel como uma entidade que está contribuindo no processo. Estamos organizando alguns painéis de discussões sobre a temática, especialmente voltada ao agro, de certa forma cumprindo esse papel importante de integração com a comunidade. A primeira Feira Internacional de Agronegócio da região metropolitana de Goiânia reuniu 150 expositores, teve apoio de 90 marcas e promoveu 19 palestras. Tudo isso em parceria com a UFG. Exemplo de cultivo inovador é a proposta desta empresa. A técnica é a forragem verde hidropônica, como explica o empresário Roberto Arana. Essa técnica, que hoje é difundida na Europa há muitos anos, ela tem como finalidade a possibilidade de a gente produzir a partir de grãos de cereais, isso não serve para gramíneas, cereais como o milho, a cevada, a aveia, o trigo, o sorgo, produzir forragem verde em um ambiente controlado, climatizado, sem terra, onde a gente consegue, entre o período de plantio e o período de colheita, produzir em 7 dias volumes incríveis de massa verde. Para vocês terem uma ideia, essa relação pode chegar de 1 quilo de semente para até 9 quilos de massa verde, no caso da aveia, usando exclusivamente água, sem nenhum tipo de adubo químico ou orgânico. Parabenizamos a todos os envolvidos na organização da feira e que venha a segunda edição. Vamos agora para as principais notícias do agro. As cotações do suíno vivo e da carne voltaram a recuar em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo CPEA nos últimos dias. Segundo colaboradores do CPEA, além da menor procura pela carne, típica deste período de mês, o movimento de baixa também vem sendo influenciado pela perda de competitividade da proteína suína em relação à bovina. A Conab divulgou seu acompanhamento semanal das lavouras brasileiras e atualizou o estágio de desenvolvimento das lavouras de milho de primeira e de segunda safra no Brasil.
Olhando para a segunda safra brasileira, a Conab indicou que a colheita do Brasil saltou dos 72,4% da semana passada para 78,8% do total nesta semana. No mesmo período do ano passado, as atividades já estavam com 90,2%. No próximo bloco, nós iremos falar sobre a produção de baunilha aqui no Distrito Federal. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Coppadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumbens. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade, tem nome. Pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. Nesta reportagem, nós iremos falar sobre uma cultura que ainda é muito nova aqui no Distrito Federal, a baunilha. Segundo informações da Emater DF, aqui no Planalto Central, tem aproximadamente 20 produtores que cultivam a baunilha. Nós vamos conhecer um desses produtores que produz na região do Lago Norte. Confira. De aroma inconfundível, ela chama a atenção desde os grandes chefes da alta gastronomia até os consumidores que adoram usá-las para dar sabor e cheiro nas receitas caseiras. Eu estou falando da baunilha. E aqui no Distrito Federal, ela está começando a ganhar espaço. O produtor rural Rubens começou a investir no plantio há cerca de 5 anos. E logo na primeira safra, teve uma grata surpresa com a quantidade de frutos colhidos. Olha, há cerca de uns 5 anos, eu ouvia alguma referência à baunilha do Cerrado, né? Primeiro eu achei uma coisa fantasiosa, mas depois eu vim a saber que existia baunilha no Cerrado. Aí busquei algumas mudas, né? Comecei a cultivar e logo no segundo ano elas vieram a florescer. Então eu achei que fosse colher 2 ou 3 baunilhas naquele primeiro ano, fiquei bem alegre, né, por conta disso. E aí foram umas 300, sabe? O negócio foi extraordinário. E nós estamos aí continuando a desenvolver essa cultura, que eu acho que é uma cultura pioneira, né? Na propriedade do Rubens, o cultivo da baunilha envolve toda a família. Alice, por exemplo, fica responsável por uma parte bem importante da atividade, a polinização das flores. E é a partir desse processo que nascem os novos frutos. Envolve realmente toda a família. Eu e minha irmã, a gente fica nesse processo diariamente. Então, diariamente a gente tem que estar aqui antes do meio-dia para polinizar as baunilhas, né? Porque após esse período elas já não ficam boas para fecundação do pólen, não. Foi meu pai mesmo que ensinou a gente, aí ele passou certinho como fazer. A gente pegou rapidinho, porque é um processo bem simples, né? E aí foi ele mesmo. E agora a gente está passando para as outras pessoas também, porque aparenta ser um processo muito difícil, mas a polinização é rapidinho. Então fazer 50 flores às vezes é um bom tempo, mas é rapidinho assim para fazer. Baunilha é uma cultura perene e não pode ser irrigada com tanta frequência. O manejo é feito de forma manual, por isso é indicado para cultivo em pequenas áreas. A baunilha, na verdade, é uma orquidácea, né? É uma variedade, um gênero de orquídeas. Então, como toda orquídea, não gosta muito de água, né? Essas baunilhas, como eu disse anteriormente, nós estamos no final de agosto, que é o ápice do período seco em Brasília, e foram irrigadas 5 vezes, no máximo, né? Porque
O estresse hídrico é que induz a floração da baunilha. Então você tem que suprimir irrigação para gerar esse estresse na planta se você quiser ter uma produção satisfatória. Agora, depois que nós temos aqui alguns frutos já pré-formados, né? Aí você começa a agregar água até para a formação desses frutos. Nós temos aí diversas experiências, né? Como somos pioneiros aqui na produção da baunilha, aqui no DF, são experiências que nós estamos procurando baratear, né? Algumas coisas saíram mais onerosas, mas eu acredito que nós temos aí condições de levar a cultura da baunilha, né, para as periferias urbanas, com materiais baratos, com insumos baratos, entendeu? E de forma que essas pessoas possam agregar algum elemento à renda familiar. A baunilha é uma planta que se adequa à atividade de pequenos produtores, especialmente para agricultores familiares, porque tem quantidade de mão de obra disponível. É uma planta que precisa de atenção. No período de polinização, que é feito manual, você tem concentração de mão de obra durante um período de pelo menos 2, 3 meses. Nossa, em agosto, essas plantas começaram a florescer no início de agosto, vão até final de setembro, início de outubro. Então são pelo menos 3 meses de mão de obra diária. Aqui no DF, a procura pelo fruto e produtos derivados é alta. Porém, o que é produzido aqui não atende à demanda. E com o objetivo de incentivar e expandir a produção, a Emater DF realiza encontros para disseminar informações sobre a cultura. Nós estamos trazendo aqui hoje um grupo de famílias interessadas no cultivo de baunilha. Estamos numa propriedade que é referência do trabalho de metodologia de extensão rural da Emater. Nós trazemos pessoas ou famílias interessadas em iniciar a atividade e esse dia aqui é um dia, assim, de trazer novos produtores para investir na atividade de produção de baunilha. O mercado de Brasília é um mercado consumidor muito bom. Nós não conseguimos atender a demanda com o número de produtores que a gente tem hoje, em torno de 20 produtores. A expectativa nossa é que chegue aí até ano que vem com pelo menos mais 50% de acréscimo de produtores na atividade. Queremos passar aí para pelo menos 30 produtores. De fato, o mercado ele tem uma receptividade muito grande em relação à baunilha do Cerrado, a baunilha brasileira, né? As baunilhas, ontem mesmo veio uma pessoa aqui e adquiriu a safra praticamente toda, eu que segurei um pouco para consumo próprio, para levar para a França, né? Já semana passada veio um pessoal que levou, acho que para a Noruega. Então, e o mercado interno tem demanda, sabe, para essa produção, sim. A Zélia ficou encantada com o que aprendeu sobre a baunilha e diz que vai aproveitar o conhecimento para dar novos sabores aos pratos que prepara. Já o casal Valtevir e Valdivina estão pensando em fazer o cultivo do fruto. Cheguei nas baunilhas através da gastronomia, né? Então tive a oportunidade de conhecer as diferenças entre os tons, os toques, os sabores, os aromas que as diversas baunilhas trazem. Isso nos pratos deliciosos que a gente pode fazer, né? Estou achando maravilhoso o encontro, uma oportunidade assim ímpar mesmo de conhecer como que se dá todo o processo, né? Não tinha ideia de como funcionava, então hoje aqui eu acho que eu já consegui ver assim bastante dicas, né? E pretendo estudar e pretendo sim fazer desse conhecimento algo produtivo, porque a gente tem o espaço, tem o tempo, né, e a vontade. Me abriu bastante os horizontes e vi que é uma planta que ela pode agregar valor. Você não precisa vender a baunilha somente, você pode transformar ela em tipo um licor ou botar na cachaça para aumentar o sabor e a sua renda também, agregar valor. Mais uma opção para diversificar a produção e, claro, aumentar a renda, já que o mercado aqui no Distrito Federal é promissor.
Nós nos despedimos por aqui. Agradecemos pela sua companhia e eu convido você para continuar conectado com a gente em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um forte abraço a todos vocês que estão sempre aí ligadinhos no Tribuna Rural. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti.